Começando mais uma aula e hoje a gente vai fazer 4 modelinhos usando esse molde redondo aqui. Por que eu quis trazer esse molde redondo como uma alternativa de aula? Porque essa peça é uma peça que você pode usar o ano inteiro para fazer diversos modelos de chaveiro. Chaveiro para lembrancinhas de casamento, lembrancinhas de aniversário, para datas comemorativas como Dia das Mães, Dias dos Pais. Então, você tem um molde que você consegue usar ele para fazer várias coisas. Então, isso é muito importante. Vamos começar aqui para fazer essas peças. Eu vou estar usando a régua para estar medindo o meu chaveiro. Ele é 3,9, alguma coisa assim. Ele não chega no exato 4 centímetros, tá? Mas eu vou estar fazendo a minha foto no 4 centímetros e agora eu vou estar mostrando para vocês o meu papel que eu vou estar utilizando para estar fazendo essas fotos. Eu uso esse aqui, que é um papel vinil branco fosco, tá? Da Digital Label. Vou deixar o link para vocês aqui, se vocês quiserem adquirir. Esse papel, ele é um vinil, e o vinil, ele é muito importante, porque o vinil, ele é um papel à prova d'água, então isso é essencial, porque se você usar um papel fotográfico, por mais que ele seja à prova d'água, pode correr o risco da resina molhar esse papel e danificar a sua foto. Então, por isso a importância de se usar um papel 100% à prova d'água, tá bom? Para estar fazendo a impressão das fotos. Vou abrir aqui o meu Silhouette Studio, que é onde eu faço as configurações para todas as imagens que eu uso. Eu coloquei aqui o círculo, tá? E coloquei na medida de 4 centímetros, usando a configuração do Silhouette Studio. Esse programa, se você tiver um computador, você pode estar baixando ele gratuitamente. Vou deixar o link para vocês aqui abaixo. E ele é muito maravilhoso. Para arrastar os arquivos, eu simplesmente abro a pasta e arrasto os arquivos para dentro do círculo. Então, isso aqui facilita muito. Então, essa opção de vocês terem para o computador é muito legal, tá? E vocês conseguem fazer várias configurações aqui. Como, por exemplo, alterar a foto dentro do círculo. Eu consigo fazer essa alteração usando o programa do Silhouette. No nosso curso, na nossa aula de papelaria, vai ter uma aula específica sobre o Silhouette Studio, onde eu vou dar várias dicas para vocês, tá? Onde vocês vão aprender um pouquinho mais como utilizar esse programa, tá? Mas aqui eu consigo fazer a alteração da imagem de dentro da bolinha. Consigo colocar ela na posição que eu quero, como aí eu estou posicionando a minha foto para ela ficar centralizada no meu círculo, tá? Como o do Flamengo, ele é em PNG, eu preciso pegar a imagem e colocar ela dentro da minha foto, tá? Então, para isso, vou colocar o fundo aqui transparente novamente e vou estar arrastando o símbolo do Flamengo para dentro do meu arquivo, para dentro do meu programa e colocando ele no tamanho certo da bolinha, tá? Então, esse programa facilita muito e te ajuda nessas questões, ok? Te ajuda a definir o tamanho certinho. Se você quiser colocar nome, você também consegue colocar as medidas exatas. Então, isso ajuda muito a gente nesse processo, tá bom? Agora eu vou estar imprimindo. Eu sempre faço a impressão na configuração de papel offset, que é um papel fosco que eu uso, mas vocês podem estar usando a opção de papel fotográfico fosco, tá? Agora eu vou imprimir e vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa impressão, ó. Depois de fazer a impressão, aí é só recortar e a gente vai fazer a medida certinha para estar colocando no nosso molde. Mas antes eu vou mostrar para vocês como fazer essa configuração pelo celular, pelo aplicativo do Canva. Vamos lá. O link que eu mandei para vocês vai estar aqui abaixo na descrição, onde vocês vão entrar e abrir exatamente esse arquivo aqui que eu estou mostrando. Eu coloquei um círculo aqui na galeria mesmo dos arquivos aqui do Canva e escolhi esse círculo para fazer a opção para me saber se vai sair as medidas exatas. Então, eu vou direcionar ele aqui à régua, que eu coloquei essa régua, vocês podem estar movimentando ela também. E estar usando ela para fazer as medidas dos nomes e de qualquer peça que vocês quiserem fazer. Vou estar usando o exemplo aqui do círculo, que é a foto que a gente vai estar usando, né,
nas medidas exatas. Então, eu vou posicionar esse círculo aqui e vou colocar ele na medida de 4 centímetros, que é a medida que a gente precisa, tá bom? Então, vou estar aqui direcionando o meu círculo e colocando ele nessa medida exata para tá dando os 4 centímetros, que é a medida das fotos. No Canva, vocês conseguem colocar foto, escrever nomes, né? Tem várias fontes legais, então vocês vão utilizar bastante esse arquivo com as medidas certas agora, tá bom? Para salvar, sempre salva na configuração de PDF para impressão, tá bom? Vocês vão salvar em PDF para impressão e imprimir na impressora em formato A4, ok? Após salvar, a gente vai estar imprimindo este papel e vocês vão ver que as medidas saem certinho, a configuração está certa com a régua mesmo e vocês podem estar utilizando esse mesmo link para estar fazendo outros formatos e outros nomes, por exemplo. Agora, ó, gente, já imprimi o arquivo, imprimi com a régua, tá? Mas na hora de salvar, vocês podem tirar a régua, não precisem salvar com a régua. E vou fazer a medida aqui, ó, e vocês podem ver, ó, que deu os 4 centímetros exatos, certinhos, tá vendo? Imprimi essa bolinha azul mesmo, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. E vou posicionar a minha régua aqui, ó, nas medidas do papel, e vocês vão observar que está com as medidas exatas, né? Então, com a medida certinha da régua. Então, isso vai ajudar muito vocês. Agora, vamos para o recorte das nossas fotos, tá? Vou estar usando a tesoura normal para estar fazendo esse recorte, tá? Outra coisa, sempre quando vocês forem recortar, cortem rente certinho, tá, gente? Para não ficar torto e nem danificado a foto, tá bom? Ó, vou fazer o processo de recorte. Uma dica que eu dou pra vocês na hora de recortar, vocês movam o papel, entendeu? Vocês não movam a tesoura. Vai mexendo o papel, isso facilita na hora do corte, ok? Gente, vou medir aqui e vocês podem ver que ficou maior. Eu coloquei exatamente maior para que vocês consigam ver que tem como a gente fazer essa mudança. Uma dica, nunca faça como eu fiz aí, que é usar já a foto para fazer o recorte. Não, sempre usem um molde. Peguem uma folha de Chamex ou qualquer outra folha que vocês não estejam usando e mede certinho na folha. Isso também, até mesmo antes de vocês imprimir, por mais que vocês façam com a medida certa, usem uma folha para fazer a impressão primeiro, para ver se vocês estão com o formato certinho, e depois vocês usam como base, como eu fiz aí, né? O molde, o recorte. Esse molde, ele é 3,9, se eu não me engano, centímetros, mas eu coloquei 4 para vocês verem que pode sim alterar o tamanho depois, né? No do Flamengo, gente, eu decidi deixar apenas a imagem, tá? O símbolo. Eu acho que vai ficar mais bonito, sem as estrelinhas, tá? E na hora de vocês montarem o chaveiro de vocês, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Vou estar usando essas 4 fotos aqui, então depois de medida certinha, a gente vai começar a fazer a preparação da nossa resina para a gente começar o nosso processo da nossa primeira camada, tá? Vou colocar aqui na minha balança o meu copinho descartável. Sempre lembre, gente, de apertar o tare, tá? Para zerar a balança, para vocês começarem a colocar a resina, tá? Para não errar nas medidas. Eu vou estar colocando 12 gramas de resina e 6 gramas de endurecedor para a gente fazer essa primeira camada, tá? Vou pelo olhômetro mesmo, não sei as medidas exatas desse molde, mas aí sempre eu faço uma prévia, né? Como eu já utilizei ele algumas vezes, eu sei mais ou menos quanto de resina que vai. E então, eu vou estar fazendo essas medidas, tá? E se faltar, a gente começa a completa com mais resina, tá? Depois de fazer essa pesagem, eu vou começar a misturar a minha resina. Este processo é muito importante, nunca se esqueça disso. Mexa a resina em torno de
3 a 5 minutos, bem mexida, tá? Não mexa muito rápido para não dar muitas bolhas, eu estou com o vídeo acelerado, mas mexa devagarzinho para evitar muitas bolhas, tá? Vou começar o processo aqui de colocar os pigmentos e os glitters que eu vou estar utilizando. Eu não deixei essa resina descansar, eu vou já colocar o glitter e o pigmento para depois deixar ela descansar. Quando eu vou usar glitter, folhas de ouro, essas coisas eu sempre gosto de colocar primeiro e depois deixar o processo de descansar. Porque aí sim, quando ela já entra em contato com o glitter, as bolinhas vão subir e vão estourar já com o glitter, tá? Porque se eu deixar ela descansar e depois fazer esse processo de colocar o glitter, vai dar bolhas novamente, tá? Então, eu sempre faço o processo antes. Então, aqui eu vou estar usando o pigmento branco da Red Laser para fazer e vou estar usando também o glitter rosa para estar fazendo o da Barbie. Esse branco eu vou estar usando para fazer o chaveiro do Flamengo. O glitter rosa eu vou estar usando para fazer o chaveiro da Barbie. E eu misturei o glitter azul com rosa para estar fazendo o do Stitch, tá? Porque como ele tem os detalhes azul e rosa, eu acho que vai ficar bem legal. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui é depois de vocês fizerem o recorte, antes de fazer a primeira camada, fazer uma proteção como se fosse um domine nessas pecinhas. Para quê, Stephanie? Isso aqui vai evitar as microbolhas, então vocês vão fazer um domine nos adesivos. Eu não sei se vocês já ouviram falar em adesivos resinados. Este é o processo. Se vocês procurarem etiquetas resinadas lá no Instagram, vocês vão ver diversas etiquetas que as pessoas fazem. Então, isso aqui também já é uma opção de vendas para vocês. Isso é bem legal porque vocês conseguem fazer diversas coisas, como etiquetas escolares, aqueles olhinhos resinados que as artesãs de biscuit usam nas peças delas. Então, aqueles olhinhos são feitos de resina com esse processo. A gente vai ter uma aulinha dessas aqui, eu acho que vai ser bem legal trazer esse conteúdo para o nosso curso. Então, depois eu vou dar mais detalhado. Mas é este processo, a gente faz o recorte e vem com uma camada de resina, resinando esses adesivos. Isso aqui ajuda nas microbolhas, tá? Então, neste processo de microbolhas, isso aqui vai evitar essas microbolhas, porque ela já vai estar resinada. Então, quando a gente colocar no nosso molde para colocar a segunda camada, ela já vai estar protegida com uma camada de resina e não vai dar as microbolhas, tá bom? Para fazer este processo, eu sempre indico vocês a fazerem em uma superfície completamente reta, para que a resina ela não fique tombada de só um lado, tá? Com o papel, se você colocar a quantidade certa, não tem perigo de escorrer, tá? Porque o papel isola essa possibilidade. Então, se vocês não colocarem muita quantidade, apenas a quantidade certa de completar, não vai escorrer. Mas coloquem em uma superfície reta para que não tombe a resina só para um lado, tá? Vou estar usando o quebra-bolhas para evitar as bolinhas, mas vocês podem usar também o isqueiro. Agora, vamos começar com a nossa primeira camada. Eu não mostrei a impressão desse do São Paulo, porque eu já tinha ele aqui pronto, tá? Eu fiz uma camada de resina, um domine, né? Mas a gente vai estar usando ele para fazer na primeira camada. Tanto ele como a outra foto, eu vou estar usando nessa primeira camada, tá bom? Vou estar mostrando para vocês como eu faço o processo de quando eu vou fazer um chaveiro de 2 lados. Esse primeiro chaveiro a gente vai fazer dessa forma. A gente vai fazer ele de 2 lados. Um lado vai ser do São Paulo e um lado vai ser de foto. Essa opção é muito bacana para chaveiros de homens, tá? Vocês podem usar essa opção tanto para chaveiro de homem quanto para chaveiro de mulher. Por exemplo, um lado com foto e um lado com nome. Isso é bem legal e vocês podem estar usando essa técnica. Vou pegar aqui, ele já tá com a resina, tá? Já coloquei a resina para evitar as microbolhas e vou estar colocando o meu adesivo aqui. Vocês podem tanto colocar dessa forma, como quando for colocar a outra foto, eu vou mostrar para vocês também outro modo de colocar a foto, que ajuda nessa questão. E aí, depois de vocês colocarem a foto, vocês vão mexendo bem devagarzinho, tá, gente? Não coloquem a foto, já afunda tudo com rapidez, porque pode dar microbolhas e bolhas lá no fundo também,
e aí vocês podem até perder a peça de vocês. Então, vai fazendo esse processo devagarzinho, ó. Vou pressionando devagarzinho pra resina subir e se tiver alguma bolha lá embaixo também subir, tá? Então, eu dou uma pressionada e aí vocês podem ver, ó, que a resina já começa a subir e as bolhas também, as bolhas que dão lá no fundo, tá? Então, vai fazendo esse processo devagarzinho. E quando vocês verem que a foto já tá completamente colada lá no fundo, sem nenhum espaço de ar, aí é o momento certo, tá? Pra vocês pararem. E aí, outro processo também bem legal nessa hora é vocês virem com o palito e passar o palito por essa foto, ó, nos cantinhos e impressionando essa foto para que se tiver alguma bolha no fundo, ela consiga subir, tá? Então, essa é a dica quando vocês forem usar a foto neste formato, tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês. Vão passando o palito bem devagarzinho para evitar que tenha alguma bolha lá embaixo, tá? Vou usar o quebra-bolhas para eliminar essas bolhas aqui. E este é o processo. Gente, isso aqui é quando você vai fazer um chaveiro de dois lados, tá? Esse processo, ok? Vou estar colocando o meu glitter rosa aqui para fazer essa primeira camada, que esse aqui vai ser o chaveiro da Barbie. Então, a nossa primeira camada vai ser com o glitter rosa. E depois, quando essa resina secar, a gente vai estar vindo com a segunda camada, que é colocando o adesivo com a foto da Barbie, tá bom? No do Stitch, eu vou estar fazendo a mesma coisa, só depositando o glitter. E essa primeira camada, gente, ela precisa ser na metade do molde, tá? Ou uma camada bem fina de resina. Por quê? Porque quando eu colocar a minha foto, não ficar só com um efeito de dominem, tá bom? Então, quando eu for colocar a minha foto, ela vai ficar mais aprofundada, ok? Então, eu gosto de fazer sempre a primeira camada na metade do molde e vir com a foto e completar com resina na segunda camada, tá bom? No do Flamengo, eu vou estar fazendo ele completamente todo branco, tá? Nos chaveiros de time, eu gosto de fazer qualquer time, eu gosto de fazer com fundo branco, eu acho bem legal. E vocês também podem usar a criatividade de vocês nos chaveiros de time, né? E sempre optando pelas escolhas do cliente. Então, gente, ó, a do Stitch e a do Flamengo e da Barbie é isso. Vou estar colocando quebra-bolhas, a gente vai estar finalizando esses três agora. E aí é esperar secar e vir com a segunda camada, tá? Vou deixar em torno de umas 8 horas. Da foto, como eu vou estar fazendo dois lados, eu já vou estar colocando a outra foto agora. E aí, vocês vão ver que eu vou colocar a foto, eu pego ela e coloco ela já debaixo da resina, ó. Eu já coloco ela abaixo da resina. Por que eu faço isso? Agora eu tenho essa possibilidade porque eu quero que ela fique colada na outra foto. Mas se eu fizer isso na outra foto que eu fiz, ela vai ficar só no fundo do molde. E eu não quero que só fique no fundo do molde, eu quero que ela pegue a resina também. Então, eu faço esse processo só na segunda foto. Eu posso já vir com a segunda camada de resina, já colocar a resina aqui nessa parte e já fazer essa outra parte. Mas eu não vou fazer este processo, tá? Porque a foto, ela pode subir e não ficar com o acabamento que eu quero, que é uma foto colada na outra, tá? Então, eu vou fazer só a segunda camada depois de secar, ok? Então, a gente vai esperar essas peças secarem em torno de 8 horas e vir com a segunda camada. As minhas peças já estão secas, já passou um tempo de 8 horas, tá? Deixei em torno de 8 horas e agora eu vou fazer a colagem dos adesivos. Olha, vocês podem ver que na do Stitch ficou concentrada a resina só na parte de baixo, na parte de cima não ficou muita resina porque eu não coloquei numa superfície reta, tá? Eu coloquei elas em cima do meu molde e o meu molde ele é meio torto. E aí não ficou certinho. Mas mesmo assim deu certo, ficou protegido com a resina e agora não vai ter perigo de dar micro bolhas na do meu Stitch, tá? No da Barbie também, ó, como vocês podem ver, ficou faltando um pouquinho nas beiradinhas, mas ela ficou totalmente protegida com a resina. Quando a gente for fazer as etiquetas, ela precisa ser quando vocês forem fazer etiquetas, né, tem que ser numa superfície completamente reta para evitar
que a resina ela fique localizada somente em um lugar. Agora, o do Flamengo, gente, já ficou perfeito. Olha esse adesivo aqui. Vocês podem até vender adesivos de time, né? A pessoa pode ter a opção de colocar no carro ou em qualquer outro lugar, porque é só destacar e vira um adesivo resinado. Então, isso aqui é bem legal. Sabe aqueles adesivos de carro, de concessionárias que vendem muito? Então, aqueles adesivos são adesivos resinados. Então, vocês podem já ter essa opção no ateliê de vocês, de fazerem etiquetas resinadas, tá bom? E aí, eu faço a colagem, pressiono bastante, tá? Pra ficar bem colado no fundo da minha peça. E aí, agora eu vou vir com a minha segunda camada de resina, tá? Após ver que tá bem pressionado, vou vir com a minha segunda camada de resina. Nessa segunda camada de resina, eu sempre gosto de colocar ultrapassando o molde, tá? Para não ter necessidade de fazer o domine, porque ela já vai ficar com o formato arredondado. Mas se vocês têm intenção de fazer o domine após essa peça, não ultrapassem o molde, tá? Para que a peça fique reta e vocês consigam fazer o domine depois. Porque se ultrapassar o molde, vocês podem ver aí, ó, que ela já ficou arredondadinha. Tá? E sempre tomem cuidado, gente, para não colocar muita resina, para não escorrer, tá bom? Porque se escorrer, vocês vão precisar limpar, porque se vocês não limpar, vai ficar com um acabamento feio, tá? E vocês vão precisar fazer a retirada com o estilete, e isso vai dificultar o processo de finalização da peça, tá? Vocês vão reparar que o do stitch, ele vai escorrer, um pouquinho, porque coloquei bastante resina do Stitch, mas aí não tem problema nenhum. É só fazer a limpeza. Uma dica que eu dou pra vocês é nunca pegar a resina que vocês estão removendo do molde e depositar novamente no molde. Não façam isso, tá? Além de dar micro bolhas, essa resina ela está escorrendo exatamente porque o molde está cheio. Então, não tem necessidade de colocar ela novamente no molde, tá? Eu sempre uso o auxílio de um palito, que é mais fácil. E sempre vai fazendo com cuidado, tá? Este processo, para evitar de entrar novamente a resina para dentro do molde e também de dar bolhas, tá bom? Então, façam esse processo com bastante cuidado. O do Flamengo e o da foto, eles já estão prontos. Agora eu vou vir com glitter para fazer alguns detalhes no do Stitch e no da Barbie, tá? Então, eu venho depositando o glitter e sempre afundando este glitter até o fundo, tá? Porque se ele ficar boiando, não vai ficar com um acabamento legal. Eu quero que esses glitters fiquem no fundo da minha peça, tá? Então, sempre vai depositando com bastante cuidado, tá, gente? Vai colocando pouca quantidade, não taca muito glitter, tá? Vai colocando de pouquinho para vocês verem aonde vocês querem o glitter certinho, para evitar que esse glitter passe para frente da minha foto, tá? E sempre quando vocês forem fazer esse processo na segunda camada, sempre fiquem verificando em torno de 2 horas para ver se o glitter não andou, tá? Se o glitter não se moveu para frente da foto. Porque se a resina ainda tiver mole, líquida, você consegue tirar ele da frente da foto. Mas depois que endurecer, você não consegue, você pode até perder o seu chaveiro, tá? Então, sempre fiquem observando quando vocês forem fazer este processo de colocar o glitter na segunda camada já de finalização, tá? Sempre observar para ver se esse glitter não vai se mover para frente da foto. Fazendo este processo de colocar eles com bastante cuidado e não colocar muito glitter, como eu tô fazendo aí, ó, em camadas, pouquinho, vocês conseguem evitar isso, tá bom? Vocês conseguem evitar do glitter sair e se mover, tá? Então, vou fazer a limpeza com o palito, ó. Sempre façam essa limpeza, tá, gente? E com bastante cuidado, tá bom? Gente, vou também usando o isqueiro para estourando as bolhas, tá, gente? Lembrando que se vocês forem usar o isqueiro, não encoste o fogo na resina, é só o calor, tá? Eu não usei o quebra-bolhas nesse caso, porque como eu usei a resina, ela ultrapassou o molde, se eu tacar o borrifador aqui,
o quebra-bolhas, como ele é líquido, vai preencher mais ainda o meu molde e pode acontecer da minha resina escorrer no molde mais ainda, tá? Então, não vou estar fazendo, usando quebra-bolhas e sim o isqueiro. Por isso que é bom a gente ter essas duas opções. No da Barbie também vou estar depositando o glitter, assim como o do Stitch, para dar um brilho a mais, né? E deixar a peça ainda mais bonita, tá? Então, vocês podem usar a criatividade de vocês para estar fazendo essas peças, tá? O legal da resina é isso, que nenhuma peça é igual a outra e vocês podem usar a criatividade. Tô mostrando para vocês aqui algumas técnicas que eu uso para foto, do jeito que eu faço os meus chaveiros de foto, que eu acho mais fácil e que evita as bolhas, tá bom? Então, vou depositar o glitter aqui e deixar essas peças, gente, secar novamente, tá? Em torno de 8 horas, quando elas estiverem bem sequinhas, eu vou estar desmoldando. A da Barbie do Flamengo do Stitch vai estar pronta depois do desmolde. A da foto, eu vou precisar fazer um domine na parte do São Paulo, tá bom? Então, eu vou estar fazendo ela primeiro, tirando ela primeiro e fazendo o domine na parte do São Paulo. E as outras é só esperar secar pra gente vir com a finalização, tá bom? Gente, esperei em torno de 4 horas, aqui tá bem quente, então elas estão secando bem rápido. E vou fazer a segunda camada aqui da parte do São Paulo, tá? Porque para dar mais brilho e também ficar com o formato arredondado. Eu não vou estar fazendo a proteção aqui da minha peça, mas sempre façam a proteção com latex ou a cola, tá? Principalmente se o chaveiro for com foto e a parte de trás for em foto. Para evitar, gente, de vocês terem que fazer mais acabamentos, porque se essa resina escorrer para a parte de trás, vocês vão ter problemas, tá bom? Então, sempre façam este processo de colocar a cola, passar o latex, fazer a proteção primeiro, tanto das laterais como a parte de trás da peça, para evitar isso, tá bom? E aí, eu vou fazer um domine normal, vou estar depositando a minha resina e vou esperar essa peça secar e vamos vir com o nosso desmolde de todas as peças, tá bom? Agora, vamos desmoldar essas peças, ó, do São Paulo Domine. E a outra parte de trás, gente, fiquei observando, tá? Deu um pouquinho de trabalho, porque escorreu, eu tive que limpar. O domine da parte do São Paulo nem ficou tão perfeito assim, eu vou precisar fazer novamente um domine, mas eu já trouxe o resultado pra vocês aqui de como ficou, tá? Olha, a pecinha do Stitch ficou perfeito, olha, como vocês podem ver, os dois glitters super combinou, eu achei que ficou bem legal. O do Flamengo, né, ficou bem simples, chaveiros de homens tem que ser um chaveiro simples, não pode ser muito detalhado, né, a não ser que o cliente realmente peça, gente, com glitter ou algum detalhe, tá? Mas chaveiros de homens sempre é mais simples. O da Barbie eu também achei que ficou bem legal, ficou bem bonitinho e agora a gente vai começar com os acabamentos. Eu sempre uso o estilete, dá pra tá tirando essas rebarbinhas que ficam. Essas rebarbinhas, gente, é por causa que a resina escorre e fica na lateral do molde. Então, a importância de vocês sempre estarem limpando. Às vezes é inevitável, sempre fica um pedacinho, como vocês podem ver aí, ó, como eu limpei, ficou só um pouquinho e vocês conseguem tirar com muita facilidade pelo estilete. E esse processo é bem simples de se fazer, tá? Você só tem que tomar bastante cuidado, gente, para não ir com muita força e acabar alterando o formato redondo da peça, tá? Então, sempre quando vocês forem fazer este processo, façam devagarzinho, não colocando muita força, porque é bem simples, tá? É só vocês irem tirando a rebarbinha com bastante cuidado. E depois disso, a gente vai estar vindo finalizando as nossas peças, tá? Com as argolinhas, colocando os pingentes e finalizando as nossas peças. Se vocês quiserem fazer um domine na parte de trás, também vocês podem. E se vocês quiserem fazer um domine na parte da frente, também. É como eu falei, é só deixar o chaveiro reto, não ultrapassar a resina, porque isso facilita na hora do domine, tá bom? Ó, vamos começar com a finalização. A finalização não tem segredo, como vocês já viram no vídeo, na aulinha anterior das finalizações dos chaveiros de letra, também é da mesma forma.
Dos chaveiros de foto, eu sempre tomo bastante cuidado para conseguir fazer o furo sempre atrás da foto. Mas às vezes é bem difícil e às vezes não tem como. Como nessa foto aqui, as duas fotos estão juntas, o furo ele tem que ficar para um lado, né, gente? Então não tem como. Mas como esse aqui com o pigmento, vocês conseguem furar só no pigmento e evitar que fique na foto, tá? Mas se ficar, não tem problema, gente, é apenas um detalhe, às vezes não tem como, tá? Evitar que fique na parte da frente da foto, mas se tiver como evitar de ficar na frente, melhor ainda, tá? E aí, essa finalização é bem simples, a gente vai fazer a perfuração tanto nas peças como nos pingentes. No pingente, eu vou estar colocando no chaveiro da Barbie e no chaveiro do Stitch, tá? Vou estar colocando 2 pingentes. O da Barbie eu vou estar usando um de coração de lacinho e do Stitch um de coração estrelinha. Com as nossas peças finalizadas, agora é a hora de fazer a montagem final. Vocês podem acrescentar pompom, tassel e usar a criatividade de vocês, principalmente se o chaveiro for para mulher. Vocês podem enfeitar o chaveiro, tá? Isso dá muito mais brilho para a peça, né? Deixa a peça mais bonita, mais encantadora, principalmente na hora das fotos, e chama mais atenção. Com os pingentes também fica lindo, olha, as peças já estão com os pingentes e também tá um arraso. Mas vocês podem acrescentar um tassel, um pompom, tá? E usar a criatividade para vocês fazerem a finalização das peças, tá? Sempre lembrando que tem que ser coisas que combinem, tá? Não enfeita muito também não, às vezes com coisas aleatórias, porque acaba ficando mais feio, tá? Então, nos chaveiros de homem, sempre deixem básico, tá, gente? Não enfeita muito, não. Pingente, tassel, pompom, essas coisas em chaveiros de homem a gente nunca usa. Agora, vamos ver o resultado dessas peças. Olha que arraso que ficou, eu achei que ficou bem legal. Ficou chaveiros simples, mas eu quis trazer para vocês duas opções, tanto de mulher como de homem, com essas duas alternativas, né, para vocês fazerem tanto chaveiro do time e também fazer chaveiros do time com foto. Nesses dois aqui, nesse chaveiro de foto com o de time, vocês podem usar também foto com nome. E mostrando para vocês que vocês não precisam ficar só no padrão, que é chaveiro com nome. Vocês podem usar a criatividade de vocês e montarem o seu portfólio com temas de filmes, de lançamentos, de desenhos, com temas para festa infantil, que vocês podem fazer chaveiros para lembrancinhas de festa infantil, festa de casamento. Então, sempre tenham essas alternativas, né? Façam essas alternativas no ateliê de vocês para que vocês consigam clientes, tá bom? E a nossa aula de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, abrir da imaginação de vocês e deixar aquele padrão de chaveiro só com o nome de lado, tá bom? E é isso, gente, até a nossa próxima aulinha, qualquer dúvida pode me chamar para a gente esclarecer, tá bom?